Fala galera, Timo Online, dessa vez com minha opinião sobre o capítulo 407 do mangá de Boku no Hero. E esse capítulo aqui foi um capítulo incrível que mostrou a origem do All For One, o nascimento do maior mal de todos os tempos, e também mostrou como a sociedade reagiu com o surgimento das individualidades, o que é uma coisa bem legal. E galera, esse capítulo aqui mostra realmente que o All For One já nasceu mal, que ninguém tornou ele mal. E o pior de tudo é que ele tem tudo para ter uma origem de vilão, porque de fato o nascimento dele foi um nascimento cruel, a vida dele foi uma vida devastada, foi uma vida ruim. Só que, cara, nada disso influenciou ele, porque ele de fato já nasceu mal. Desde o útero ele já era mal. E essa informação para mim é magnífica, porque galera, isso mostra que não precisa ter um passado triste para ser um vilão. O cara só é mal por ser mal. Ele já nasceu assim e já queria ser assim desde o começo. Que inclusive o capítulo deixa isso muito claro. Desde que ele nasceu, ele sempre teve o desejo de ter tudo no poder dele. Tudo deveria ser posse dele. E o que não fosse dele, poderia ser descartado. Porque foi literalmente isso que ele fez desde o útero. Quando ele roubou todos os nutrientes que eram pro irmão dele também, o Yoshi. Que acabou ficando pequeno e fraco, enquanto o All For One cresceu e ficou muito forte. E inclusive, o All For One, quando ele nasceu, ele já roubou a individualidade da mãe deles. E esse foi um outro fato muito curioso também, porque o All For One e o Yoshi nasceram antes do bebê que brilha, ou seja, aquele primeiro bebê, ou primeira pessoa com individualidade, não era a primeira pessoa. Foi só a primeira pessoa publicamente aceita, porque na verdade muitas outras vieram antes e nenhuma delas teve apoio como esse bebê. E é muito legal ver o capítulo mostrando essa relação, porque o All For One sofreu por ter individualidades. No caso, a mãe deles, que era uma prostituta, deu a luz para eles e morreu, e no caso todos eles ficaram a relento, e o All For One teve que se virar depois para sobreviver junto com seu irmão. E sofreu muitas retaliações, matou muita gente. Então, quando ele viu que o bebê brilhante estava ganhando muitos seguidores, ainda mais por ser a primeira pessoa com individualidade, ele se revoltou, porque aquilo ali era uma coisa que devia ser para ele e não para os outros. Ele que deveria ter milhões de seguidores. Então o que ele fez foi lá e matou o bebê brilhante e roubou a sua individualidade. Cara, isso é insano. Porque ok, o bebê brilhante é um personagem super secundário, mas ele é citado desde o primeiro episódio, desde o primeiro capítulo de Boku no Hero. Ou seja, desde o começo da obra, esse bebê brilhante é citado. E saber que o All For One matou ele, cara, é um absurdo. Inclusive, desde novo, o All For One matou várias e várias pessoas. E, cara, é muito estranho por quê? Porque ele defendia o Yoshi, o irmão dele. Porque ele sempre protegia o irmão. Bom, galera, ele não protegia o irmão. Inclusive, isso também é explicado no capítulo. Não é que ele gostasse do irmão, é porque o irmão era uma posse dele, era uma coisa dele. Ele via o irmão como um objeto. Ele não ia deixar esse objeto quebrar, não ia deixar ninguém roubar esse objeto, porque era dele, é uma posse. O All For One não tinha um sentimento de irmão, um amor, um carinho, não. Ele tinha um sentimento de posse. O Yoshi é dele. É um objeto, é um acessório, é um bichinho, é uma coisa desse gênero. Ele não tinha o sentimento de irmandade. Mas o Yoshi uma hora fugiu dele. E no caso, fugiu sendo ajudado pelo segundo portador. Que inclusive é a página final desse capítulo. Que mostra já o Yoshi adulto fugindo com o segundo portador. E o All For One se desesperando. Por quê? Porque estaria perdendo a posse de algo dele. E o All For One não aceitaria isso, porque o All For One não aceita perder. Inclusive o capítulo termina mostrando o All For One meio que decepando a mão do Yoshi. Só que galera, além disso aqui tudo,
também teve a origem de como o All-For-One decidiu ser o vilão supremo, dominar o mundo todo. É porque um dos quadrinhos que o Oshii lia tinha esse negócio de One for All e All for One. E ali tinha o herói que queria salvar todo mundo e queria ser o símbolo da paz. E que era o sonho do Yoshi, que era ser um herói que iria ajudar todos. Só que tinha o vilão, que não se importava com ninguém e queria tudo pra ele. Queria ser o rei do mundo, dominar o mundo. E foi ali que o All-For-One decidiu também ser um vilão desse tipo, porque aquele ali era o objetivo dele. E foi ali que surgiu o One for All e o All for One. Foi assim que surgiu as duas nomeações. E sinceramente, muito foda o capítulo, galera. Um capítulo muito bom e que nos mostrou várias origens. Sinceramente, um dos melhores capítulos dos últimos tempos. Mas bom, é a minha opinião e a de vocês. Já leram o capítulo? Comentem aqui embaixo o que acharam. E se gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e é isso. Valeu, falou!